E aí, gente, tudo bem? Feliz 2021 na medida do possível. Vamos em frente? No ano passado, eu assisti uma aula do professor Paulo Arantes, uma aula, um debate, uma palestra, não sei como é que chama isso hoje, em que ele citou um livro dentro de uma coisa que eu tenho pensado muito sobre uma possibilidade de, quem sabe, um dia escrever sobre uma teoria do cinismo nos nossos dias. Ele citou o nome de um livro chamado Teoria do Drone, do francês Grégory Chamaillot. Acho que é esse o nome, Chamaillot. Minha cola tá aqui. E esse nome, livro me chamou muita atenção. Eu fui atrás e li no ano passado. Fiquei extremamente. É mais um desses livros de ciência política, filosofia, ciência política, sociologia, direito, não sei. Ele toca em vários desses setores e tem a ver com essa minha tentativa de aprender outros caminhos. E é mais um desses livros que eu acho que seria possível pensar num curso só com um livro, sabe? Porque ele abre, evidentemente tem umas 40 páginas também de referências bibliográficas, ou seja, ele é bem documentado, mas o assunto que ele traz ele é interessante por demais pra gente. Então, vamos bater um papo sobre teoria do drone? Vamos lá? Muito bem, gente. O Teoria do Drone ele é de 2013, né? O Grégory Chamaillot é um francês, um filósofo francês que está refletindo sobre essas guerras, nem essa palavra acho que cabe mais, mas vamos supor que seja guerras, em que o alvo está no Afeganistão e o atacante, o atirador, o guerreiro está numa sala com ar-condicionado numa cidade pequena dos Estados Unidos. E o livro do Chamaillot faz a gente ficar um pouco apavorado, porque esse tipo de guerra em que o Barack Obama foi o campeão, né, bombardeio com alvos espalhados pelo mundo, ele transforma qualquer um que se oponha ao sistema em alvo. E os mecanismos de rastreamento a gente já sabe, né? Facebook, celular, WhatsApp, qualquer informação que você coloque na internet. Ou seja, o Chamaillot ele apresenta pra gente a possibilidade de, no mundo contemporâneo, essas forças que a gente assistia no cinema americano, FBI, CIA, né, KGB, para pensar nos Estados Unidos, Scotland Yard, para pensar na Inglaterra, nem sei se tem mais essas coisas, mas de qualquer forma, que esse sistema, não, CIA e FBI a gente sabe que tem, né, no Brasil é até freguês frequente, mas o Chamaillot ele tá colocando, entre outras coisas para a gente pensar, essa ideia da vigilância total que a gente deve ter lido no Foucault, quando ele cita lá o panótipo de Bentham, que não sei se vocês têm alguma ideia do que eu estou falando, eu também não tenho muita ideia, embora tenha lido, que é essa coisa, essa estrutura arquitetônica que o Bentham pensou, em que fosse possível vigiar todos os prisioneiros ao mesmo tempo, a todo tempo. Então, em algum momento você teria aqui os prisioneiros e aqui um vigia que conseguisse ver tudo que eles estão fazendo o tempo todo. E cada prisioneiro visse também o que o outro está fazendo o tempo todo, só não veria o vigia. E aí a gente, quando Bentham pensa nisso, ele pensa numa estrutura arquitetônica,
quando Foucault pensa nisso, ele pensa na vigilância um dos outros. Quer dizer, estou eu aqui achando que é isso, hein, mas quando a coisa se realiza, ela se realiza através das máquinas, através do mapeamento dos nossos, por onde a gente vai pela cidade, através do mapeamento dos nossos gostos, através do mapeamento de nossas ideias, através do mapeamento do nosso rosto, e que aí você vai ter toda a teoria aí da identificação digital e os riscos disso, né? Porque eu li em algum lugar uma pesquisa em que a máquina cometia o mesmo preconceito do homem. Então, funciona mais ou menos assim. Se você atende determinados perfis, você ganha uma pontuação que aumenta o seu potencial de ser criminoso. E isso trazido agora para o livro do Chamayou é mais apavorante, porque aumenta o seu potencial de ser terrorista. O livro começa com uma descrição de um documento oficial norte-americano, estadunidense, em que 3 jovens, sei lá, militares estadunidenses estão numa sala no ar-condicionado e fazendo a vigilância de alguma região, creio eu, no Afeganistão, em que as pessoas estão reunidas e eles estão convictos de que são terroristas porque eles se parecem com terroristas. E é muito interessante que entre a vigilância, porque nada acontece durante muito tempo, entre a vigilância, um dos soldados pede para o seu superior se ele pode ir ao banheiro, e ele vai até o banheiro, toma um café, volta, e depois volta para o seu trabalho de vigilância, até que eles chegam à conclusão de que são terroristas, e um drone se aproxima, mas o drone também não é suficiente, então eles pedem apoio de um helicóptero e fuzila todo mundo. A gente teve, no começo do ano passado, a gente se lembra, o assassinato daquele líder iraniano, que eu não vou saber o nome, né, do general iraniano, através de drones. E esse é o problema que o Chamayou está fazendo a gente pensar, né? É que, evidentemente, os Estados Unidos não estão submetidos a nenhuma legislação internacional, né? Os Estados Unidos respondem a eles mesmos. Então, teorias como a independência e o autogoverno das nações, o respeito territorial, nada disso faz sentido para o império, óbvio, né? E aí a situação é como nós, que não somos império, como é que a gente sobrevive a isso? Quais são os caminhos que nos restam? E não tem muita escolha, né? Não tem muita escolha. As descrições da potência dos drones, que é claro, a gente precisa entender que no primeiro momento ela é uma realidade da superpotência, mas no segundo momento ela já é uma realidade das potências. Então, é claro, os Estados Unidos podem ter certeza que nos próximos anos, se é que não, nesse exato momento, os chineses vão por aí também, os ingleses, os alemães, os russos, todo mundo desenvolvendo seus drones. Tem a possibilidade de uma ação descrita pelo Chamayou. É interessante que ele coloca a possibilidade de você atacar determinada casa, explodir e desaparecer. Ou seja, você invade um território, explode a casa e desaparece, porque você sobe até que você saia da faixa do território nacional. Isso é assim, a sensação que eu tenho é que eu estou lendo um livro que poderia ser roteiro de um filme americano, né? Um filme estadunidense. Tem toda uma questão ética para ser discutida, né? Como você está em guerra? Que guerra é essa em que só um é alvo? E claro, o Chamayou vai
vai construir a ideia de que, na verdade, você está num processo de caça ao homem, caça ao dissidente. E essa, eu não lembro se eu li isso ou se eu imaginei que eu estava pensando, porque a ideia é que os drones sejam reduzidos no seu tamanho. E não sei se vocês viram aquele Black Mirror, né, em que os drones são abelhas, se eu não me engano, pequenas, que elas vão e atacam em massa, né? E claro, isso é uma fantasia, ou pelo menos parece que é uma fantasia, mas a teoria do Chamayuk, tenho quase certeza que eu li lá, é que os drones possam ser capazes de, com pequenos insetos, entrar em determinados lugares e destruir só uma casa ou só um quarto, né? Porque eles terão olhos e uma capacidade de impacto para destruir apenas uma pessoa. Se essa tecnologia se desenvolve mesmo, eu não sei o que acontece com a liberdade, né? Como você vai poder impor, por exemplo, a liberdade estadunidense para o resto do mundo? O livro faz pensar nesses... Os nomes que se dão aos drones são todos ceifador, ave de rapina. E tem uma questão... Bom, evidentemente que a primeira questão é a questão ética, né? O que é guerra? Qual é o meu direito de matar? Qual é o meu direito de invadir o espaço aéreo? A gente não esqueceu, acho, espero que ninguém tenha esquecido, o sistema de vigilância que os Estados Unidos criaram e que grampeou todos os líderes do mundo, todos os que importavam e alguns que não importavam, inclusive os aliados. E aí a gente fica nessa, como desdobramento, pensar para que servem os exércitos do terceiro mundo. Acho que a resposta que sobra é: os exércitos do terceiro mundo sobram para controlar as populações do terceiro mundo, transfazendo mais barato o controle do primeiro mundo sobre o terceiro mundo. E eu vou continuar usando esses termos de primeiro mundo, terceiro mundo, porque eu acho que nós, em 2018, escolhemos, nós brasileiros, que eu estou falando, embora isso tenha acontecido em outros países do mundo, nós escolhemos voltar para o terceiro mundo com orgulho. Agora estamos destruindo tudo que é brasileiro para a gente voltar a ser uma grande fazenda. Então, nesse momento eu quero pensar então três coisas: essa possibilidade da vigilância total, que é mais ou menos o que a gente acha que acontece na China, né, nos países comunistas, que lá acontece de uma forma declarada, e nos outros países, como a gente percebeu, acontece também, mas de uma forma não declarada, e inclusive com a nossa autorização, porque somos nós que colocamos as nossas fotos e nossas alegrias e nossas tristezas nas redes sociais. Como esse controle se dá adquirindo informações, inclusive marcando o nosso estereótipo, né, para poder e aí, claro, pensando num país como o Brasil, racista, então preto, mora no CPF, no CEP tal, anda com fulano de tal, muito provavelmente criminoso. Essa é uma primeira questão. Imaginar a vida como uma tabela. E veja, aqui tem dois problemas que eu queria pensar. A parte ética, que me incomoda, evidentemente, mas a parte prática que está aí, que é: se você atender a determinados padrões, você está dentro de determinado grupo.
pessoas que morreram no Afeganistão, elas são apresentadas como terroristas, mas depois descobre-se que na verdade era um grupo religioso e eles estavam numa reunião religiosa. Uma outra coisa interessante é pensar o papel de Israel nisso. Israel, quando os Estados Unidos tinham abandonado a produção de drones, é muito interessante, no livro aparece uma jovem numa empresa de drones na década de 40, pensa em quanto isso está indo e a gente não tem informação. E essa jovem é nada mais nada menos do que a Marilyn Monroe, que depois vai ser Marilyn Monroe, antes não era, que está fazendo a propaganda para a empresa de drone. E aí os Estados Unidos desistem disso, mas o Iraque acha que dá para fazer, e ele investe bastante na teoria na produção de drone. Na década de 80 os Estados Unidos retomam, muito inspirado por Israel. E aí entra numa questão muito interessante sobre o valor da vida humana, porque o debate é se um soldado de um país vale mais ou vale menos que a população civil. E claro, como eles não conseguem identificar quem é civil pleno ou quem é um soldado disfarçado de civil, o argumento é que são todos iguais e todos podem ser mortos. Pior, no caso que eu entendi bem da conta israelense, provavelmente estadunidense também, inglês, enfim, todos esses países que conquistaram muita grana ou muito poder, é que um soldado israelense pode valer toda a população de um país. Ele tem, de acordo com essa teoria, a função do país é proteger os seus cidadãos, e o soldado é um cidadão. Então, se o soldado estiver preso, não importa quantos eles vão ter que matar para retirar. Essa é a primeira questão que está no debate ali. Mas a segunda questão é essa possibilidade de matar de longe, porque a guerra é a possibilidade de você se colocar em risco. Aí veja, se a função da sociedade, da nação, é proteger seus cidadãos, e se o soldado é um cidadão, então o soldado não precisa mais ir para o campo de batalha para guerrear, e assim ele está protegido e evita o que é chamado a síndrome dos sacos pretos, né, que são aqueles sacos em que os corpos dos soldados do Vietnã chegavam nos Estados Unidos. É claro que esses corpos não chegam mais nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos continuam fabricando esses corpos nos outros países. Uma coisa muito interessante e preocupante para a periferia do mundo é que no simpático governo de Barack Obama, foi o governo que mais bombardeou através dos drones, foi um governo em que propôs muito humanamente o fim de Guantánamo, com a contrapartida de que os Estados Unidos não fariam mais prisioneiros. E aí a gente precisa entender, né, o que isso significa para uma humanidade com 7 bilhões de habitantes, e que está claro que ela precisa dar um jeito de reduzir isso à metade. A gente vai ter uma tabela em que poderemos ser enquadrados como descartáveis e, portanto, seremos descartados. Evidentemente, essa tabela ela já existe, mas ela nunca foi assumida, eu acho, de uma forma tão escala industrial. Eu acho que esse é o grande problema da biopolítica, para pensar em Foucault, da necropolítica,
para pensar em, acho que é a Dismambembe, e agora dessa necrotecnologia para pensar no Jamayu. Enfim, a gente no Brasil está discutindo se vai ter vacina, se a Terra é plana, e tem um grupo bem poderoso pensando como eliminar o inimigo. Primeiro, é necessário definir quem é e como pode ser o inimigo, o que um cálculo algoritmo já pode resolver para eles. Sejam bem-vindos a 2021. Vamos em frente e até.